Boa tarde a todos. É sempre uma alegria vir aqui para Santa Catarina. Eu tenho muitos amigos, em alguns casos todos. Normalmente vou agradecer o convite da Noreg, em nome do Otávio e da Deise. Esse estado que hoje se desponta no cenário brasileiro, na área notarial e registral. O ano passado, acho que foi uma vergonha para o resto do Brasil, pelo fato de que somente uma grande delegação estadual tinha tantos premiados no prêmio de qualidade total da Noreg. A delegação de Santa Catarina era imensa, não me lembro quantas pessoas, acho que talvez 18, 23 colegas aqui de Santa Catarina agraciados, então, com essa premiação. Bom, o tema que me trouxeram para falar aqui é um tema em que eu venho mais para complicar do que para resolver. Essa é uma alerta que eu vou fazer para vocês. Eu trabalho nele desde 1999, quando fui chamado para trabalhar no Colégio Notarial, na análise do plano de projeto de lei da OAB, que tratava de regulamentar o documento eletrônico aqui no Brasil. No decorrer desse processo todo, esse projeto de lei nunca foi aprovado até hoje por uma gaveta do Congresso. Veio a MP 2200, eu me desencantei de tudo e abandonei esse tema no Colégio Notarial. Esse ano, retomei o assunto, porque simplesmente as coisas não estão andando. E eu começo perguntando a vocês, quantos aqui são ITs da certificação digital? São poucos? São poucos assim. Agora, tem alguém que está feliz com esse negócio? Isso tudo está muito errado. E nós vamos ver por que está errado. Eu estou fazendo agora uma revisão sobre o assunto, não tenho conclusões, por isso que talvez eu complique mais a vida. Mas eu fiz aqui, não só para vocês, é que eu tive uma palestra no Tribunal de Justiça também sobre o mesmo tema. Então eu comecei a fazer uma revisão geral do assunto. E eu acho que a gente começa a esclarecer o assunto e a ver uma luz no fundo do túnel, né? Quando a gente vê os fundamentos. Um sumário que eu vou falar. Em primeiro lugar, o notário de papel, somos todos nós, né? O mundo digital. Teve um errinho de digitação ali, dane-se o notário. Os serviços notariais eletrônicos, as normas de Santa Catarina, finalmente, lá no finalzinho, tem um slide sobre as normas de Santa Catarina. Vamos revisar nossa atividade em termos históricos, para a gente chegar e verificar como é que a gente passa toda essa evolução histórica por meio digital. Autenticar é legalizar a documentação. É isso que significa autenticar. Autenticar também tem um segundo significado, que também tem a ver com a nossa atividade, que é atribuir autoria. Mas, sobretudo, em toda a documentação que a gente trata, desde uma autenticação de documentos até uma escritura pública, uma ata notarial, nós estamos autenticando, estamos legalizando atos da vida privada. Eu só queria fazer talvez uma correção, se eu pudesse fazer, a essa definição do dicionário de Clássico de Silva, é que os atos notariais autênticos, no memória deles, não se contrapõem aos atos privados por essa autenticidade. Eles se sobressaem aos atos privados, porque os atos privados também têm a sua eficácia. E quando nós vamos tratar aqui da distinção entre documentos privados e documentos públicos, ou documentos privados notarizados, nós temos a questão da eficácia probatória. É disso que a gente tem que tratar. Eu estava passeando em Berlim e entrei no museu e achei essa escritura que tem 3.500 anos. Essa escritura é da Suméria. Ela tem aqui um texto, que é a escritura de compra e venda feita na Suméria de uma área rural. Vocês estão vendo um textinho mais apagado aqui embaixo? Isso aqui é uma notarização.
uma legalização feita da primeira escritura, feita por um notário grego, um oficial, não sei se era notário, mas era um oficial de uma cidade grega. E essa escritura, então, da Suméria precisava fazer efeitos na Grécia 150 anos depois. Então, vocês vejam como essa necessidade de legalizar, de autenticar os dados privados é antiga. E hoje em dia é feita praticamente da mesma forma. Vocês podem imaginar se isso aqui fosse uma escritura de um outro país, haveria uma tradução, haveria uma autenticação do tabelião local, uma consolidação, etc. Bom, um outro ponto de reflexão durante a história foi quando se positivou a autenticidade notarial, que foi na novela 44. Evidentemente, essa novela é fruto de uma longa evolução dos jurisconsultos, e eles então chegam nessa revolução aqui em termos probatórios, ou seja, o documento notarial, mesmo que ele tenha algum problema, ele não vai ser invalidado, ele não é invalidado. Então isso aqui representa um avanço em termos jurídicos imenso, ou seja, há uma sinapse jurídica. Se passa se diz o seguinte: mesmo que haja um defeito, o documento tem validade. Isso para eles foi um avanço que deve ter sido muito difícil de acontecer em termos históricos. E chega ao ponto que hoje nós temos a seguinte distinção: os países que têm a presunção de validade iure stando e a presunção de validade iure et iure. Nós vamos chegar a alguns países que levaram essa premissa de validade até as últimas consequências, que são os países que têm a presunção de validade iure et iure. São poucos, mas existem. A Alemanha é um deles. Ou seja, se você for invalidar um documento público, uma escritura pública, porque a pessoa que transmitiu estava morta, vai se resolver em perdas e danos. Se resolve em perdas e danos, o documento é válido. E como é que nós estamos hoje em dia aqui no Brasil? Esses são os fundamentos legais dos atos de natureza. Eu não precisava nem pôr esse slide para vocês, mas eu pus por causa do último item aqui, que eu acho muito importante. Nós, no direito notarial, nós não temos a lei 6.015. Os pesquisadores que aqui estão têm conforto da lei 6.015. E diversas outras leis, tem tantas leis registrais. O tabelião de notas tem apenas as leis que definem as atividades que faz, que é o 89/35 de seus artigos, o Código Civil dizendo sobre a escritura pública no 215, e sendo de uma infelicidade plena no 223, razão porque todos nós deveríamos entrar no grupo do professor Wolf Manarino. Esse artigo é um horror, e a gente tem que odiar o Código só por conta dele. O Código de Processo Civil, que é super bem escrito, tem toda a base da nossa atividade, a base probatória. A 743 fala só sobre escrituras públicas imobiliárias, e finalmente nós somos obrigados a trabalhar então sobre nossas práticas, nossos costumes notariais que a gente faz nos cartórios, nos nossos cartórios. Bom, nós temos no Brasil então, já que a atividade notarial se trata de prova, de força probante, uma ampla liberdade de forma. A exigência de forma notarial é uma exceção, e ela está prevista na Lei 89/35. A forma pública faz prova plena, ou seja, não só aquilo que está contido como instrumentação da escritura pública, mas também sobre aquilo que o tabelião declara que aconteceu na sua presença. Uma das coisas que a gente tem que ter muita cautela, uma escritura de cumprimento. Se eu verifiquei o pagamento, eu declaro. Se eu não verifiquei, eu não declaro. Então a gente tem o hábito de usar essas minutas antigas, e essas minutas podem nos levar a pequenos desastres, né? Bom, e a autenticidade também faz prova plena. O artigo 365 e 369 do CPC.
Agora, a quem toca provar o seu direito? No documento público, quem contesta deve fazer prova contra ele. O documento notarial também teria que ser exatamente assim. E tem sido ao longo da história desse país. Mas está havendo uma exceção com o artigo 223 do novo Código Civil. Agora, o documento particular, quem contesta a falsidade do documento deve fazer prova contra ele. E quem contesta a falsidade da assinatura deve fazer prova quem produz o documento. Então, esses dois incisos aqui do CPC, eles demonstram por que nós temos no Brasil esse exagero de burocracia de autenticação. E vocês perdoem que eu fale isso sendo notário, mas eu não vejo grande vantagem que nós temos a continuidade desse sistema. Um sistema exagerado de burocracia de autenticação. Então, quem contesta a falsidade de documento é quem argui. Portanto, as pessoas mandam documentos para fazer cópias autenticáveis. Quem arguir vai ter que provar contra essa cópia autenticada. Então, por isso, muitas pessoas fazem autenticações em cópias de documentos que talvez não fossem necessárias. É a mesma coisa sobre a falsidade de assinatura. Quem é que produz o documento nesse país? É o credor. E o credor, para se prevenir de qualquer possibilidade de ter que provar a assinatura da pessoa, o que ele faz? Ele manda o devedor no cartório reconhecer a firma do próprio devedor. Então o devedor paga para fazer uma prova que é favorável ao credor. E portanto ele chega irritado no cartório, com toda a razão. Bom, e o documento particular com autenticação notarial? Aí viu, até o Código Civil de 2002, nós tínhamos uma plena similaridade com o documento público. Ou seja, quem contesta o documento notarial tem que fazer prova contra o documento notarial. Agora não, com 223, quando houver manifestação de vontade, deve ser exigido o original. A jurisprudência é inexistente ainda a respeito desse artigo, mas eu tento a pensar que ela vai nos desfavorecer. E se não houver vontade, aí sim nós estamos no mesmo patamar do documento público, uma situação confortável. Nós, quando eu falo é nós, não é nós notários, é nossa sociedade brasileira. Porque quando a gente fala dessa evolução da sinapse jurídica, isso é uma simplificação da prova que você tem que fazer. E isso, evidentemente, favorece o cidadão. Bom, para finalizar, os tipos de autenticação que nós temos, a autenticação de documentos é feita com o oficial de registro de documentos, a autenticação de cópias de documentos, reconhecimento de assinatura, de fatos, de atos ou negócios, são atos privativos do tabelião. Né? Agora vamos passar a regra, terminamos a verificação da história, da nossa situação legal, e entramos aqui no mundo digital. O que aconteceu no mundo digital? Alguns matemáticos criaram a nova criptografia. Lançaram um livro chamado Applied Cryptography, onde eles defenderam o uso da matemática, o uso de algoritmos para facilitar o tráfego de documentos no meio digital, fornecendo então integridade do documento, ou seja, o documento não pode ser alterado, autenticação, ou seja, autoria, e em último lugar o tal do não repúdio, ou seja, seria irrepudiável. Dentre esses matemáticos está o Bruce Schneier, que inclusive tem blog, se vocês quiserem acompanhar, é um excepcional articulista dessa área sobre a tecnologia. Então, ele depois, no segundo livro, que chama Secrets and Lies, ele começou o livro dele, o prefácio do livro dele assim: eu escrevi esse livro para corrigir parcialmente para corrigir um erro que eu fiz. E qual é o erro que ele cometeu? Ele e os colegas dele reconhecem então
que eles não tinham se apercebido na época que não é uma questão simples o não repúdio e a autenticação. Isso tem implicações outras na sociedade, especialmente as implicações jurídicas, as leis clássicas. Tá? Então, ele se afastou disso. E o que aconteceu aqui no Brasil? Veio a MP 2200, medida provisória 2200, nós vamos ver a seguir aqui, assumindo exatamente essa premissa que depois foi negada pelos próprios autores. Bom, mas as vantagens desse mundo digital é local, global, integrado, é instantâneo, economia de tudo, tempos, processos. Tá? E tem os metadados e o data mining. Metadados são dados de dados. Aquele melhor exemplo desses dois assuntos aqui chama-se Google. Eles ganham rios de dinheiro explorando essas coisas. E todos os segmentos da sociedade, entre eles nós, notários e registradores também, nós temos que aprender a usar isso aqui para simplificar e baratear os nossos processos. Bom, mas há muitas dificuldades. É um mundo inseguro. Brazilian Boletos Bandits Build Billions. Isso aqui é de julho, é desse mês. No slide seguinte, vou mostrar para vocês o que aconteceu. E sem privacidade. Eu, como notário, eu sou preocupado com a privacidade das pessoas que fazem escrituras comigo. Eu defendo que todas as escrituras têm que preservar a vida privada das pessoas, a intimidade das pessoas, não só o testamento. E eu sou muito preocupado com a privacidade. E esse assunto da NSA, dessa espécie de CIA norte-americana que só cuida dessa questão da espionagem na internet, esse negócio foi um escândalo no ano passado com o Snowden e com as revelações do Snowden, e esse escândalo continuou ao longo desse ano, só que saiu das manchetes do jornal. Mas, sem dúvida nenhuma, esses robôs da NSA, eles estão nesse instante pegando, coletando essa informação, essa gravação que está sendo feita aqui. Depois, se for necessário usar, eles vão ter ela para usar. Então, esse não é um mundo que a gente tem que aceitar. Esse é um mundo de invasão de privacidade. Outra dificuldade, nós somos uma geração que cresceu com papel. A gente tem mais dificuldade, o nosso raciocínio é voltado para a leitura, para o manuseio do papel, para a redação dos atos, mas de determinada forma. Nós temos que mudar totalmente esses paradigmas. E nós temos, então, que nós temos tudo de papel e tudo eletrônico. Então, é um trabalho dobrado. A gente tem que produzir tudo 2 vezes, indexar tudo 2 vezes, buscar tudo, às vezes 2 vezes. A gente ora perde um, ora perde o outro. Isso é chato. Bom, esses números fresquinhos de 2013. A nossa grande parceira de atividades do Serasa Experian forneceu os primeiros números. O total do e-commerce no Brasil em 2013 foi de 28,8 bilhões. Mas olha só, teve uma fraudes no total de 2,3 bilhões, um pouco menos de 10%. E desses 2,3 bilhões, 1,2 bilhões é de furto de identidade. O que é furto de identidade? Eles botam lá chama de phishing scam, botam alguma coisa no teu computador e ficam ali esperando. A hora que vai pagar um boleto na internet, por exemplo, no seu grupo eletrônico, eles aguardam que você lance os dados e depois é facinho, a porta da casa está toda aberta para eles fazerem o golpe que quiserem. Que nos leva ao escândalo do mês na sociedade, nesses blogs que tratam da segurança da internet. Brazilian Boleto Bandits Billions. Sabe quanto eles levaram? 8,25 bilhões até julho desse ano. E o pessoal, quando estava falando desse assunto, estava preocupado com a Copa do Mundo que estava ocorrendo no Brasil e com os estrangeiros que estavam aqui, que estavam à mercê dessa gente. Eu não sei por que esse assunto não foi ventilado. No Brasil não veio para o Brasil de modo nenhum. 30 bancos envolvidos, 30 bancos não envolvidos, mas como que foram, em cujas contas foram feitas essas fraudes.
Então, esse assunto está sendo esquecido, está sendo escamoteado para a sociedade brasileira. Quando eu falo desses problemas, desse mundo digital, eu estou dizendo, nós temos um pouquinho de possibilidade de participar, de colaborar, aqui no furto de identidade. Ou seja, é possível fazer uma verificação de autoria de maior qualificação para a proteção até da sociedade, dos correntistas de bancos e dos próprios bancos, né? Ninguém quer ter um prejuízo desse tamanho. A nova legislação brasileira, como eu falei para vocês, desconstruiu a sinapse estatal da autenticação. A MP 2200 começou permitindo que empresas privadas façam a certificação digital. A certificação digital nada mais é do que uma carteira de identidade. A certificação digital nada mais é que uma caneta que se dá para a pessoa assinar documentos. Isso não se trata de autenticação. Mas acontece que a própria MP fala que o documento assinado por meio de certificado digital, a ele é atribuído a autenticidade. Então, nós ficamos assim, eu digo a vocês, quando eu trabalhei nisso, lá pelo ano de 2002, 2003, o Colégio Notarial ficou, vamos entrar com a ação, não vamos entrar com a ação, o que nós vamos fazer? E a gente pensou, bom, se a gente entrar com a ação, agora vamos dizer, esse pessoal é pessoal retrógrado, que não quer que a sociedade brasileira evolua. E nós não tínhamos muita alternativa. Eu acho que se a gente ganhar essa ação, nós vamos perder em termos da nossa de relações públicas com a sociedade. Ou seja, nós vamos ser claramente taxados de retrógrados. E eu acho que nós não iremos bem essa ação, né? Meu pensamento é esse. Ainda que a razão jurídica talvez nos assistisse, né? Bom, eu já falei do artigo 323, que abre exceção na presunção da autenticação notarial, e o CPC, o novo 365, da Lei 11.419, esse então atirou de metralhadora na gente. Permitiu, sobretudo, a autenticação privada dos extratos digitais, ou seja, qualquer pessoa autentica os seus dados digitais. Isso significando o quê? Se eu tenho, por exemplo, um acervo de 10 milhões de documentos, eu passo tudo isso para o meio digital, eu digitalizo e eu faço extratos, isso aí eu não faço extratos, mas isso tudo, segundo essa lei, faz prova plena. A questão é que eu tenho que ter essa cautela aqui, os documentos originais devem ser preservados até o final do prazo da ação rescisória. Então o que a gente tem aqui? Um ser privado que pode digitalizar os seus documentos, prova plena, mas ele tem que guardar os originais até o prazo do final da ação rescisória. E aqui tu vai ter que contar esse prazo dependendo do documento. Então, a gestão documental disso daqui é praticamente impossível. As empresas terão que dividir os seus acervos documentais nos diversos documentos, calcular os prazos de prescrição e depois os prazos final do prazo da ação rescisória, para uma infinidade de documentos. É muito melhor deixar guardado tudo pelo maior prazo possível e com uma perda de competitividade imensa, né? O custo do armazenamento, porque o custo do armazenamento de papel é imenso. Bom, a autenticação de documentos digitalizados por advogados eu faço prova plena. Aqui eu sou 100% a favor. Eu acho que nessa questão aqui, os advogados também terão o direito de ter essa atribuição. Contudo, eu tenho que citar aqui como uma desconstrução, porque antigamente não era assim. Bom, agora, passando a regra de novo, os nossos serviços notariais eletrônicos. São 4. Desmaterializar o papel e autenticar o documento eletrônico. Tem que fazer um parênteses aqui. Desmaterializar é um termo que eu não gosto, nem um pouco, mas é um termo que está se consagrando. Por que ele não gosta de desmaterializar? Porque o bit é fisicamente matéria, ou seja, ele se integra na matéria, ele se integra no HD, ou se integra no pendrive, está sempre na matéria, não está no plano da desmaterialização, parece a Allan Kardec, né?
Mas, enfim, nós agora temos essa pretensão de desmaterializar o papel e autenticar o documento eletrônico. O que significa isso aqui? Aquela digitalização que a gente costuma fazer. Digitaliza e autentica no documento eletrônico. Materializar o documento eletrônico e autenticar o papel. A certidão na Receita Federal, que a gente acessa todo dia, a gente imprime e autentica o documento papel. O reconhecimento da assinatura digital no próprio meio digital. Então, eu tenho um documento eletrônico assinado digitalmente e eu vou reconhecer a autenticidade dessa assinatura. E a mesma coisa, o reconhecimento da assinatura digital no documento impresso. Então, nós vamos ver a seguir como se fazer esses quatro atos aí. Bom, eu já defini a desmaterialização. E a questão aqui é o seguinte: o tabelião pode fazer isso com independência, ele próprio no seu computador pode fazer isso. Mas dá para complicar centralizando, ou seja, fazendo centrais que façam isso. Tá? E eu queria falar isso até com respeito, porque eu não participei da criação dessa central, e eu estou chegando agora, faz uns 3 meses que eu estou trabalhando de volta nessa área, junto ao Colégio Notarial. Então eu não sei bem o que motivou o Colégio Notarial a criar uma central de digitalização, de desmaterialização. Mas eu acho, a princípio, isso me teria afrontado, porque obriga o tabelião a utilizar um sistema, é compulsório, não tem outra alternativa. E sei lá, eu acho que isso poderia ter sido feito de uma outra forma, né? E o que se desmaterializa? Todo e qualquer documento particular. A questão é, eu posso também fazer isso com todo e qualquer documento público? Na minha posição é que sim. Em muitas das normas, por exemplo, a norma do Estado de São Paulo, que vocês eu lamento não li, é vedado autenticar documento público, mas a autenticação é documento público. Em São Paulo, exceto agora as cartas de sentença. Mas em muitas normas tem vedação a isso. Então, é uma questão que a gente tem que definir, e me parece que as corregedorias seriam favoráveis a entender que não haveria problema de fazer a autenticação de todo e qualquer documento público. As cartas de sentença, que já foi solicitado ao CNJ que seja feito pelo Brasil todo. Em São Paulo nós estamos fazendo com um grande sucesso para o público, e eu já adianto para vocês, não é nenhuma maravilha em termos de trabalho para o tabelião, porque é o balcão de autenticação, que é um balcão, que é um serviço simples. A autenticação normalmente é um serviço simples de fazer, não requer o tal do penso, né? Para fazer uma carta de sentença requer penso, requer um cidadão formado em direito e com alguma especialização em direito de famílias e sucessões. Então, não é uma coisa simples de fazer. Eu quero alertá-los. Não estou falando da questão econômica. Eu, francamente, não sei se quer dizer para vocês se isso rende dinheiro, tem rendido dinheiro para o cartório ou não. Mas eu tenho quase certeza que em pequenos volumes não há faturamento. Então, não é por isso que vai se fazer, mas eu sou muito favorável que se faça, porque simplificou a vida da advocacia lá em São Paulo. Tem algumas varas que demoram, sei lá, 5, 6 meses para dar uma carta de sentença, e nós somos obrigados a dar em 5 dias. Bom, também é possível fazer o que chama de malote digital, que é semelhante ao que está previsto já pelo CNJ, ou seja, a transmissão de um documento de uma cidade a outra. Eu preciso, por exemplo, entrar numa concorrência aqui em Itapema, né? Então, eu estou em São Paulo com minha documentação, eu vou no tabelião, autentico essa documentação perante o tabelião remete para o tabelião daqui, que transforma ou ingressa na licitação como documento digital, ou se não imprime e autentica como documento papel. Tá? Aí nós temos que vencer uma resistência, que é aquela de dupla autenticação. Ou vencemos essa resistência, ou senão o tabelião da cidade de origem, ele não autentica os documentos, ele simplesmente informa que ele verificou os originais no ponto final, sem fazer a autenticação. E o texto sugerido é esse que está aí na tela para vocês. É muito simples, os textos de autenticação são simples, eles têm que ser simples. A grande valia desses textos é a seguinte: eles são reconhecíveis por toda a sociedade. Qualquer pessoa, por menos letrada que seja, que entende um texto desse.
Então, o tabelião de Nossa São Paulo autentica esta cópia digital que está conforme o documento em papel apresentado da oferta. O nome e demais requisitos aqui de cada estado, né? Agora, a SENAD. A SENAD é a Central Notarial de Autenticação Digital. Ela foi criada pelo Colégio Notarial do Brasil e ela vale para todos os tabeliões brasileiros. Ela é uma ferramenta a serviço de todos os tabeliões brasileiros. Ou seja, vocês aqui em Santa Catarina, se quiserem utilizar, poderão utilizar. Eu, como tabelião em São Paulo, sou obrigado a utilizar por conta do provimento estadual, né? Eu botei aqui só para mostrar para vocês a operação dessa SENAD aqui. Eu vou passar correndo, se alguém depois quiser uma explicação maior, eu posso dar, tá? O acesso é por assinatura digital, aí está a assinatura digital. Entrei, eu estou autenticado então no sistema. Aqui está difícil de ler, né? Autenticação digital de documentos. Autenticação digital de documentos. Aqui tem uma coisa que eu acho que é um valor, né? É o tipo de documento que está se autenticando. Por que isso aqui é um valor? Para aquilo que eu falei para vocês, é metadado. Então, isso aqui permite que a nossa comunidade, a comunidade jurídica do governo, sabe que tipo de documentos estão sendo autenticados. Tá? Com isso a gente pode até elaborar políticas de atendimento para o cidadão melhores e servirá também para o governo, talvez, elaborar políticas relativas à simplificação jurídica. Né? Essa outra setinha aqui, ela está dizendo somente o seguinte: você está escolhendo se você quer a autenticação do lado direito ou do lado esquerdo. Uma bobagem. Bom, então selecionei o documento e vou autenticar. Então, ele vai lá no meu computador e pega o documento do diretório em que ele está, formato em PDF, por força dessa tecnologia escolhida por essa plataforma, né? E se você clicar no abrir ali, ele vai simplesmente fazer a autenticação. Ele lançou a minha assinatura, assinatura efetuada com sucesso aqui. Aqui eu poupei de vocês verem novamente eu clicando na minha assinatura e abrindo lá meu certificado, etc. Mas eu teria aberto aqui meu certificado, eu teria lançado a minha senha e eu fiz a assinatura. Então eu autentiquei esse documento. Eu vou clicar no confirma e ele vai lançar essa autenticação no formato PDF no mesmo diretório de onde ele saiu. Então, aqui está o exemplo. Esse foi o documento que a gente digitalizou. Ele está no formato PDF com as informações de que está assinado, a assinatura está boa, tudo certinho. Isso aqui é um ato que eu posso fazer para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. E o que eu faço com esse ato? Eu vou pegar e vou remeter para o e-mail dele, eu posso pegar um pendrive e entregar para ele. Pelo provimento de São Paulo, eu posso cobrar o pendrive, a mídia utilizada, até meia UFESP, aproximadamente R$8, se não me falha a memória. Um pouco mais. Então eu entrego a ele e ele tem o documento digital. Eu mando por e-mail e ele tem o seu documento autenticado digitalmente. Agora, vamos dizer que ele passa esse documento para um empregador, a carteira de identidade ele passou para um empregador, para um processo de habilitação de emprego, e o empregador queira verificar a autenticidade do documento digital. Então ele vai no site da SENAD, ele entra lá, e ele simplesmente entra com o código e verifica a autenticidade. Vai mostrar a ele o documento, né, e logo vem o selo de aprovado. Ou seja, o que o site fez aqui é o seguinte: ele pegou um hash que estava lá armazenado por força da autenticação e ele verificou o hash da assinatura digital. O hash é o resumo da assinatura digital. Você tem isso aprovado. Eu tenho uma crítica a esse sistema centralizado. Eu não imagino ninguém, nenhum tabelião fazendo, por exemplo, 1000 autenticações por dia. Não sei que você atenda uma grande empresa aqui de Itapema, essa grande empresa faça 1000 autenticações e queira fazê-las digital. Fazer upload
digitalizações é muito moroso, muito custoso. Então, eu não acho razoável isso. E depois eu não imagino também ninguém, ao receber os documentos dessa grande empresa, entrando nesse site para conferir a autenticidade. Eu preferi um outro modelo, um modelo que você pode ter aqui em Santa Catarina, eu vou dizer ao final. A autenticação vai no próprio documento, ponto final. Bom, agora a materialização. Materializar é gerar documentos em papel com autenticação a partir de documentos eletrônicos, públicos ou particulares que apresentem assinatura digital ou outra forma de confirmação de integridade e autenticidade. Ou seja, tem que ter uma assinatura digital ou ser um documento que tenha alguma forma de confirmação, algum contrato que autorizou um hash, um código criptográfico, um sistema de senhas, qualquer outro tipo de confirmação. Tá? Isso aqui dá para fazer com independência, não há problema nenhum, não tem nenhuma central para isso. Tá? O que se faz por esse método aí? É a certidão de naturalização do Ministério da Justiça, a certidão de antecedentes criminais, a certidão da Secretaria da Receita Federal, prefeituras municipais, todo qualquer documento que seja lançado em meio digital pode ser então passado para o papel com autenticação. O texto sugerido é esse: tabelião autentica está em papel de documento eletrônico disponível no sítio tal, que está conforme o documento acessado e verificado. Vocês querem já fazer isso aqui em Santa Catarina, né? Fazem, né? Não fazem, por exemplo, uma autenticação de uma certidão da Secretaria da Receita Federal, né? Certidão negativa da Secretaria da Receita Federal, vocês não autenticam? Sim? Né? Vocês passam por papel, botam o carimbo lá, né? É isso que se trata. Esse sistema é simples, né? Ou seja, a gente acessou, tem que tomar um cuidado que normalmente o cliente chega já com o documento impresso e quer que você bate o carimbo. Você tem que acessar o site, né? E fazer a verificação. E aí nós temos esse documento, trouxe um outro aqui da Prefeitura Municipal de São Paulo também. A avaliação dos imóveis é feita também somente eletronicamente, eles não emitem mais papel. Atestado de antecedentes criminais também em São Paulo só sai no eletrônico, então muita gente busca para papelizar isso. E esse aqui é o certificado do Ministério da Justiça, né, de naturalização. Ficou quase ilegível aqui nesse projeto. Mas são documentos que somente têm em meio digital. As pessoas não conseguem fazer outro tipo de ter um outro tipo de documento autenticado, porque aquele órgão emissor só emite o eletrônico. Então, quando ele precisa em papel, ele tem que comparecer ao cartório para autenticar. Bom, e o reconhecimento da assinatura digital? Eu já fiz apenas um, e não faço mais, porque lá em São Paulo a corregedoria é muito rigorosa. Isso não está previsto nas normas de São Paulo. E eu só fiz um, porque me foi um pedido de um cliente, né, da casa, e tinha uma importância muito grande para o cidadão. E é uma coisa muito simples de fazer. Tu tem dois tipos de reconhecimento de assinatura digital. Uma, assinatura digital propriamente digital, e a segunda, a assinatura digital impressa. Vamos mostrar os dois tipos aqui a seguir. Na verdade, só um, né? Porque o outro meio digital não teria como mostrar aqui. Bom, o reconhecimento. Primeira pergunta: reconhecimento por semelhança ou por autenticidade? Eu tive uma discussão um pouco longa até com o Volpe, o Anjo do Volpe, que é tabelião em Curitiba, que é especialista nessa área de documentos eletrônicos. E eu sustentava que era por semelhança, ele sustentava que tinha que ser por autenticidade. E ao fazer esse estudo aqui, eu cheguei na seguinte conclusão: a gente tem que fazer o que sempre foi feito. Então, se a parte não estiver presente, vai ser por semelhança. E se a parte estiver presente, vai depositar a chave pública junto à ficha de assinaturas do tabelião, e aí vai ser por autenticidade. Por que a gente vai inventar se a coisa já está resolvida historicamente pelas nossas práticas, né? Bom, quando você vai fazer o reconhecimento da firma no meio digital, quais são as cautelas? Em primeiro lugar, verificar o certificado vinculado ao documento, não verificar o certificado que está no documento. Você vai acessar na AC emissora, verificar a lista de certificados revogados, se tem a validade na data do reconhecimento. Poderá ter validade na data da assinatura do documento e
e não está válido na data da autenticação. E poderá estar válido na data da assinatura e na data da autenticação. A segunda hipótese é bem melhor. Mas na primeira hipótese você também poderá fazer, né? Informando, evidentemente, essas condições. Como é que fica o texto? Reconhece a semelhança, assinatura digital de fulano de tal, CPF tal, cujo certificado está válido no momento e nessa data e hora. Tá? Você poderia parar, está válido no documento, ponto final. Se, por exemplo, estivesse inválido nessa data e hora, poderia simplesmente autenticar com esse parâmetro em documento. Eu sugiro que, por cautela, agora que a gente vai começar a fazer esse tipo de serviço, que a gente faça quando estejam presentes essas duas condições, ou seja, esteja válido na hora da assinatura digital do documento e na hora da autenticação. Mas não é necessário. Bom, e a firma digital impressa em papel? Quais são as cautelas? Esse aqui, por acaso, é um contrato de seguro que eu fiz, a questão de 2 semanas, e a seguradora me exigiu a assinatura digital na proposta deles. E eu botei ali, tem a minha assinatura digital, Paulo Roberto Guedes Ferreira. Isso daqui é a representação gráfica da minha assinatura digital, não é exatamente a assinatura digital. Então, se eu clicar ali, no meio eletrônico, se eu clicar em cima dali, vai me perguntar: você quer ver os detalhes da assinatura? Eu vou dizer, como tabelião, eu vou dizer sim, quero ver. Aí vai abrir o certificado. Eu vou ver que o certificado é de uma pessoa chamada Paulo Roberto Ferreira com aquele CPF. Ponto final, está resolvido, está feita a autenticação, não tem outra verificação para fazer. Você poderia verificar a lista de certificados revogados para ver se esse certificado não foi revogado nessa data aqui e na data da assinatura. Mas seria um preciosismo, é um pouco de preciosismo, mas é possível também, por cautela. Bom, da mesma forma como você não confia no documento impresso em papel para fazer a autenticação de documentos, você também não confia no documento em papel para fazer a assinatura, reconhecimento da assinatura no documento impresso, né? Faz essa verificação, como eu disse ali atrás, no próprio, clicando em cima aqui, no próprio documento digital. Então a gente verifica a assinatura digital e imprime o documento em papel. No caso aqui, eu vou apor o reconhecimento aqui, dizendo que acessei o documento eletrônico e verifiquei a assinatura do proponente aqui, né? Autentica essa forma em papel e o documento eletrônico assinado digitalmente. Reconhece a autenticidade da assinatura digital de plano digital, cujo certificado está válido no documento nessa data e hora. Basta bater isso aqui e bater o carimbo também. Bom, e finalmente o que me trouxe aqui. As normas de vocês, em primeiro lugar, são uma obra-prima de redação. Eu conheço as normas do Rio Grande do Sul, as de vocês agora que são novas, a do Paraná, de São Paulo e Pernambuco, são as que eu tenho trabalhado, né, por conta do documento eletrônico. A redação das normas de vocês é excepcional, é muito clara. A Corregedoria se preocupou na fiscalização, nesses artigos aqui, do Sistema Informatizado de Automação. Até não sei como é que isso foi recebido por vocês, porque é tudo compulsório, né? A informatização de vocês ficou totalmente compulsória, não tem como fugir daquilo. E isso deve ter um custo, né? Não sei como é que vocês estão enfrentando isso. Mas, de fato, a gente vê que ali tem a ideia de transformar a atividade, uma atividade no meio digital, com fiscalização muito simplificada pelo meio digital, com base nos metadados. Tá? Então vocês vão ter a operação no meio digital, a fiscalização toda em meio digital, elaboração de relatórios e já prevê a interoperabilidade. Nós temos que buscar a interoperabilidade. A Noreg tem que buscar isso daí, porque é uma coisa insensata um tabelião de notas fazer uma escritura pública tendo que solicitar uma certidão no registro imobiliário. O que eu sugiro aí? Eu sugiro o seguinte: o sistema, ao lavrar, ao eu finalizar uma minuta, ele já envia um pedido para o registrador imobiliário que já envia a certidão da matrícula para o sistema do notário. Ou senão eu posso fazer
como a gente faz lá em São Paulo com a lista, a gente já tem feito isso, mas não de forma ainda automática, vem uma prévia da matrícula, para que eu elabore a minuta, e depois na hora que eu vou lavrar, aí eu solicito a certidão definitiva. Só que isso tem que ser automático, a gente tem que botar um servidor a trabalhar para a gente. Não ficar fazendo a cada pedido, a gente tem que ficar controlando o fluxo da assinatura desse documento. Muitas vezes a gente perde o prazo da certidão, porque às vezes as partes se demoram, falta algum outro documento. Então esse fluxo documental, quando a gente botar tudo isso no meio eletrônico, isso vai reduzir os nossos custos de fato. Isso vai tranquilizar a nossa atividade. Então, essa interoperabilidade está prevista aqui. Isso aqui é o grande salto de produtividade para nós, notários e registradores. Mas nós temos que ter esse salto, a interoperabilidade não só com o registro imobiliário, mas com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria da Receita Federal, com os demais órgãos, né? Verificar o contrato social na junta comercial, isso tudo na Itália nesse momento está pronto, aqui a gente já tem que construir. Bom, e sobre a parte dos notários, o que toca aqui no que eu falei, vocês têm somente 3 artigos, e são artigos muito bons. Não há previsão para desmaterialização e não há previsão para reconhecimento de assinatura digital no meio eletrônico. E eu queria fazer essa pergunta para vocês: sem previsão vocês podem fazer? Eu entendo, eu sempre entendi que podia. O que pode fazer, você tem autonomia no tabelião. Agora, lá em São Paulo, eu fiz, por exemplo, lá em 2002, quando eu comecei a trabalhar com a desmaterialização de documentos, a digitalização e autenticação, eu fiz 400 mil cópias autenticadas. Desmaterializações autenticadas, por assim dizer. E aí o pessoal do RTD me acusou de estar arquivando documentação que eu não estava e reclamou no meu juiz corregedor. O meu juiz corregedor, então, disse que eu não podia mais fazer por conta de não haver previsão normativa em São Paulo. E eu então fui obrigado a parar de fazer. Felizmente ele não me puniu, ele foi generoso comigo no aspecto da punição. Mas eu entendo, se no Rio Grande do Sul os tabeliães consultaram a corregedoria sobre o assunto, e a corregedoria disse, num despacho de 2 linhas, você é responsável civilmente pelo que faz, Lei 8935, artigo, não me lembro o artigo 28, né? E ponto final. Ou seja, nós temos uma autonomia, segundo certas corregedorias, e segundo outras não, né? Mas vocês podem fazer, vocês são obrigados a ter os caracteres biométricos na ficha padrão, obrigados, não me recordo a redação. Vocês podem lançar, são obrigados, né, a ter a biometria do dedo e da face, o reconhecimento da face, né? Isso é muito bom. Por que é muito bom? Por causa do furto de identidade. Eu já tive uma escritura lá em que, por furto de identidade, eu fiz uma escritura de compra do imóvel de 3,8 milhões. E isso gerou uma ação contra a corretora, contra o tabelião e contra um outro tabelião que fez uma procuração. E no meu caso, eu tenho a foto e a impressão digital da pessoa que teve lá. E isso eu lancei lá para o juiz: olha, o fraudador foi essa pessoa aqui. E, evidentemente, isso está sob júdice, mas isso já demonstra ao juízo que há uma cautela, uma prudência na identificação das pessoas. Bom, vocês podem fazer a materialização de documentos digitais, ou seja, essas certidões em meio eletrônico vocês podem lançar no papel e carimbar, autenticando, e o reconhecimento da assinatura digital no documento eletrônico impresso, tá? Que seria quase a mesma coisa, ou seja, sempre na materialização, vocês vão aí fazer aquilo que eu falei nesse slide aqui do seguro, né? Vocês podem fazer esse tipo de autenticação aqui. O reconhecimento da assinatura digital no meio eletrônico. Se vocês podem fazer esse aqui, o impresso, vocês não podem fazer no meio eletrônico. Me parece que a norma se esqueceu porque não havia nossa possibilidade, mas não vejo problema, né? Mas isso é um assunto que talvez vocês tenham que debater um pouco mais, porque a editoria levar, quem sabe, para um aperfeiçoamento da norma, né? Eu queria finalizar
falando do que eu vejo como futuro para nós nessa atividade aí. Eu entendo que a autenticação no meio eletrônico ela vai ter uma demanda muito grande. Por conta daqueles números que eu falei das fraudes eletrônicas, eu acho que é um espaço muito importante para o exercício da atividade notarial no meio eletrônico. Eu acho que esse espaço, ele apesar de ser pequeno em relação ao volume de documentos eletrônicos, ele será muito grande em relação àquilo que a gente faz em documento em papel. Eu estou dizendo o seguinte: nós vamos fazer mais autenticações em meio eletrônico do que fazemos em meio papel, mesmo reduzindo percentualmente o número de autenticações que fazemos em relação ao total do papel que circula no mercado. Um segundo assunto que eu acho importante falar: o colégio notarial ele tem que tomar a vanguarda desses assuntos, mas também havendo um debate muito grande entre tabeliães e registradores quando se trata dessa interoperabilidade. E o que eu estou vendo, eu entendo que o colégio notarial tem que rever todo o modelo, desde o zero. Eu acho que não se perdeu, nem tudo está perdido. Não se deve olhar para esse fracasso que é o modelo de certificação digital dos notários e dizer, não, vamos jogar isso tudo, deixar para lá e esquecer. Não, houve um avanço muito grande, uma aculturação muito grande. A gente pode aproveitar muita coisa e a gente pode ainda reverter alguma coisa no sentido de melhorar a nossa posição em face da sociedade, atribuindo a autenticidade dos documentos eletrônicos com um certificado digital mais seguro. Além disso, nós temos que prover para a sociedade um portal de documentos que seja um serviço para a sociedade. Isso já existe com diversas empresas privadas aqui no Brasil. Ou seja, se coloca uma zona onde a pessoa pode entrar, se cadastrar e utilizar as minutas contratuais. Essa zona é uma zona gratuita, e quando ela necessitar um auxílio, ela poderá se recorrer, consultar o notário, e quando ela necessitar elaborar uma escritura pública a partir daquele documento, então ela já é encaminhada para um outro serviço, um serviço aí já de um outro nível, onde ela vai ser encaminhada para um notário para que seja elaborada a escritura própria, né? Tem que se debater sobre a questão da territorialidade. Essa é uma questão muito difícil, porque no documento eletrônico eu posso estar em São Paulo fazendo um documento de Xangai ou de qualquer cidade do Brasil. Então, isso mata o pequeno tabelião. Como é que fica isso? A gente tem que debater esse assunto. Então, a minha sugestão que eu trago aqui para vocês é o seguinte: essa revolução digital é uma revolução para mais de uma geração. Nós estamos sofrendo, nós somos a primeira, nós estamos sofrendo com isso, mas vamos esfriar a cabeça um pouco, olhar para frente e tentar fazer as coisas de um modo que seja lançar os princípios da nossa profissão para o meio digital. Eu acho que a gente tem que emular muito o que os espanhóis e os italianos já fazem. Eles têm um grande trabalho nessa área já avançado, com leis prevendo, e que a nossa dificuldade aqui no Brasil é difícil aprovar uma lei federal, mas eu acho que a gente tem que seguir os passos deles e montar e prover esse serviço de documentação para toda a sociedade brasileira. É isso que eu tinha que dizer para vocês, fico à disposição aí para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu coloco a palavra à disposição do colega que quiser fazer algum comentário, algum questionamento ao palestrante. Deixa eu só aproveitar. Paulo comentou sobre a Senad, que a gente poderia inclusive utilizar esse modelo que é usado em São Paulo. Essa Central Nacional de Autenticação Digital, pela informação que eu tenho do Colégio Notarial de São Paulo, a gente não consegue adaptar para Santa Catarina ainda em função do selo digital, que a nossa sistemática do selo digital é bem complicada e eles lá disseram que tem que rever todo o sistema para conseguir colocar o nosso selo. Mas então,
pelo que tu viu ali das nossas normas, seria possível a gente fazer essa desmaterialização hoje? Sim, é possível. Sem a SENAD? Sem a SENAD. Tem previsão. O que eu penso sobre isso? Até eu não gostaria de tratar mal a SENAD, mas eu acho que é uma bênção vocês, a princípio, não terem ingresso na SENAD, porque a SENAD viabiliza. Você não consegue lançar um lote de documentos, tem que fazer um upload ato a ato, e ela leva para um terceiro, veja bem, uma entidade de tabeliães leva para se arroga a característica de ser o terceiro, o trusted third party, né? Ou seja, não é o tabelião que é o trusted third party, é o colégio notarial. Acho isso muito estranho, e eu vou debater, como eu disse a vocês, até agora para esse assunto, não soube da criação, não sei como é que foi criada a SENAD, mas eu acho que o que precisa para ter um documento assinado digitalmente por tabelião é o documento digital e a sua assinatura digital lá em cima, com o texto autêntico de documento do lança o selo, você vai lançar o selo da forma que está prevista aqui na Administração da Catarina, e esse documento vai circular. Qual é o único porém disso daí? Não vai estar dito na sua assinatura digital que você é tabelião, nesse instante. Porque isso chama-se certificado de atributo, que tem que estar no seu certificado digital. Só que o certificado de atributo já está previsto no ICP Brasil. Eu não sei porque o colégio notarial não foi aí a pedir lá no IPI para que se coloque o atributo de tabelião no certificado dos tabeliães. Aí está resolvido tudo, não precisa mais SENAD, não precisa simplesmente SENAD. Vai estar lá. Tese, tabelião, Porto Belo, CPF e tal. E o texto de onde vem esse texto? O texto vem do assinador que você elege para lançar a sua assinatura digital. E isso é imutável, esse texto depois é imutável. Não tem risco nenhum para a segurança do usuário. E nós teríamos um sistema idêntico ao sistema de milênios. Ou seja, é um documento que o cidadão te apresenta, você autentica e ele leva embora. Um documento digital que você recebeu, você autentica e devolve ao cidadão. Não precisa ser SENAD. Então, se fosse vocês, eu tentaria modelar o certificado de atributo, a gente vai modelar esse colégio notarial, e nesse instante já dá para fazer simplesmente, no meu caso, como é que eu faço no 26? Eu tenho, aliás, até está numa área que esses dias eu estava pensando, está na área de contato. Na área de contato você entra lá no meu site e tem a chave pública de todo mundo, do tabelião, até se o auxiliar tiver certificado digital, tem a chave pública de todo mundo. Então você vai chegar lá e vai verificar a chave pública, o documento, quem quiser verificar a identidade, verificar que eu sou tabelião ou que o escrevente é escrevente, entra lá e vai ter condições de fazer a verificação.